Bom, pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre os fenícios, ok? Os fenícios. Por quê? Porque os fenícios, eles conviveram com os antigos hebreus, certo? Eles foram um povo vizinho dos antigos hebreus, certo? Então vamos lá, ó. Os fenícios e os hebreus foram povos que conviveram e tiveram relações comerciais na antiguidade. Fenícios era um povo semita que se estabeleceu na região costeira da antiga Canaã, que hoje é o Líbano, Síria e norte de Israel, certo? Então, a antiga Canaã ficava naquelas regiões do Líbano, Síria e norte de Israel. Os fenícios eram conhecidos por suas habilidades de navegação e comércio e por terem criado um alfabeto, ok? Habilidades de navegação, comércio e alfabeto, ok? Alfabeto fenício. Eles também produziam tinta, objetos ornamentais e praticavam a mineração e a construção naval, certo? Os hebreus agora, ó. Hebreus eram tribos seminômades que viviam na região da cidade-estado de Ur, na Mesopotâmia, certo? Então os hebreus, eles eram tribos seminômades que viviam na região da cidade-estado de Ur, na Mesopotâmia. Parte das tribos hebreias se dirigiu para a região de Canaã, ok? Então parte destas tribos seminômades foram para a região de Canaã, onde estavam os fenícios, onde hoje é a Palestina, nas margens do Rio Jordão, certo? Sob a liderança de Moisés, os hebreus fugiram do Egito pelo deserto e receberam os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai, ok? Então, pessoal, esta aqui é a civilização fenícia, ok? Civilização fenícia. Eu já comentei um pouco sobre ela quando eu falei no vídeo em que eu fiz sobre o alfabeto grego, ok? O alfabeto grego. Por quê? Porque os gregos, eles receberam influência dos fenícios em seu alfabeto, sabia? Então, os fenícios, eles tinham um alfabeto que era feito apenas por consoantes. Daí, os gregos pegaram o alfabeto fenício e colocaram as vogais, ok? Eles fizeram uma adaptação, certo? E aqui mostra, tem um mapa aqui que mostra as rotas comerciais que os fenícios faziam, certo? Olha só, olha lá, pessoal. Estão vendo, ó? Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Toda esta linha vermelha são as rotas comerciais dos fenícios, ó. Perceba que vai aqui, ó, desde a ilha de Creta aqui, ó, passa por Chipre e vai indo aqui, ó, na parte da África aqui, mais ou menos, ó. Cirene, Leptis, Cartago. Cartago, inclusive, é uma colônia que foi fundada por fenícios na África. Sabia disso? Cartago. Aqui, ó, Tingis também, ó, tá vendo? E vai indo, ó, até estas partes aqui, ó, certo? Da Espanha, mais ou menos, ó. Aqui, ó, aqui está a Fenícia, ó. Tá vendo a Fenícia aqui, ó? É este verdinho. Bom, pessoal, agora eu quero falar um pouco sobre a religião dos fenícios, ok? Religião dos fenícios. Então, qual era a religião dos fenícios? Politeísmo, ok? Politeísmo. Os fenícios, eles eram um povo politeísta, ok? Os fenícios eram politeístas e cultuaram diferentes divindades, certo? Muitas oriundas de culturas vizinhas, ok? Então os fenícios, eles eram politeístas e muitas das divindades que os fenícios adoravam vieram de outras culturas, certo? Vieram de povos vizinhos, ao longo de sua história. As evidências do segundo milênio antes de Cristo estão Adonis, ok? Adonis. Adonis, para você que não sabe, faz parte da mitologia grega, certo? Mitologia grega. Amon, Amon, que faz parte da mitologia egípcia, certo? Dos egípcios. Astarte. Astarte é uma deusa da guerra e da fertilidade, que é deusa dos Sidônios, ok? Faz parte dos Sidônios. Baal, Safon, certo? Baal Safon. Balat Gebal, senhora de Biblos. Baal Shemen, consorte de Balat Gebal. Olha só, ó o Deus El, ó, tá vendo? Deus El dos cananeus, certo? Também, ó, era adorado pelos fenícios, ó. Deus El, Deus criador e pai dos deuses.
Esmun, deus da medicina, ok? Isis, Melkart, Osíris, certo? Isis e Osíris eram dois deuses da mitologia egípcia, certo? Dos egípcios. Shed, o venerável, Reshef, Reshef da flecha, deus das pragas. Yan, certo? Yan, deus dos mares e do caos, inimigo dos deuses. Geboricon, certo? Geboricon. Já no milênio seguinte, foram registrados outros, como Cussor, certo? Cussor, Dagon. Olha só que legal, pessoal. Dagon, Deus dos grãos. Dagon, para você que não sabe, ele está na Bíblia, ok? Está na Bíblia. Acho que é lá no livro de Samuel, se eu não me engano. Mas sim, está na Bíblia, certo? Aqui, pessoal, este aqui é Dagon, tá vendo? É este ser aí, certo? Olha lá, é um deus fenício, cananeu e às vezes mesopotâmico, certo? É Dagon, Se eu não me engano, na Bíblia, a história de Dagon é alguma coisa com praga, alguma coisa assim, né? Que eles jogam uma praga em Dagon. Alguma coisa assim, mas eu sei que tá lá sim, certo? E daí vai lá, os fenícios conservavam ritos bem arcaicos, certo? Então, os fenícios, eles faziam ritos, certo? Como a prostituição divina e o sacrifício de crianças, em particular dos primogênitos e de animais, certo? A maioria dos rituais religiosos eram feitos ao ar livre, certo? Mas eles tinham rituais também, né? Aqui, pessoal, olha só o que fala, Olhem só, influência na região do Mediterrâneo. A cultura fenícia teve um grande impacto sobre as culturas da bacia do Mediterrâneo no início da Idade do Ferro, que por sua vez também os influenciaram enormemente. Na Fenícia, por exemplo, a divisão tripartida entre Baal, Mot e Yan parece ter sido influenciada pela divisão que havia na mitologia grega. Olha só o que fala, Tá vendo como até mesmo os fenícios eles foram influenciados por outras culturas, Tá vendo, Então, a divisão, né, essa trindade de Zeus, Hades e Poseidon, ela pode ter influenciado na trindade fenícia de Baal, Mot e Yan, certo? Que parece ter sido influenciada pela divisão que havia na mitologia grega entre Zeus, Hades e Poseidon, certo? Daí vai, os fenícios, os templos fenícios dedicados a Melkart nos diversos portos mediterrâneos passaram a ser conhecidos. Durante o período clássico da história grega, como sagrados para Heracles, histórias como o rapto de Europa e a chegada de Cadmo também apresentam influências fenícias, viu? Então estas histórias gregas também apresentam influências fenícias, certo? Houve sim, pessoal, houve sim uma troca cultural entre fenícios e gregos, certo? Olhem só, pessoal, um pouco da história fenícia na Bíblia, certo? Como eu disse, do deus Dagon lá. O fenício Irão, na Bíblia, foi associado com a construção do Templo de Salomão, certo? Daí faz aqui, uma citação a segunda Crônicas, certo? 2:14. Irão seria Irã Abif, arquiteto do templo, segundo a crença maçônica. Olha só, tá até envolvido com maçonaria, tá vendo? Então este Irão aí, ele seria o arquiteto do templo, segundo a crença maçônica. Ambos teriam sido muito famosos por sua tinta púrpura, certo? E daí vai lá, posteriormente, o profeta Elias execrou Jezabel, princesa de Tiro, que se tornou consorte do rei Acabe, e introduziu o culto de seus deuses, entre eles Baal, certo? Baal, que era o deus fenício, certo? Aqui mesmo, pessoal, olha só que legal, Para você que não sabe, o termo Bíblia vem do grego antigo biblon, livro, que deu origem ao nome da cidade fenícia, helenizada de Biblos, viu? Que até então era chamado de Gebal, olha só, chamado de Gebal, certo? Igual a deusa lá, a Balat Gebal, certo? Viram? Então até mesmo o nome Bíblia
vem da cidade grega aí, ó. Vem do grego antigo, Biblon, certo? Aqui mesmo, pessoal, falando do alfabeto, ó, do alfabeto fenício, que como eu já disse, é um alfabeto formado apenas por consoantes, certo? Apenas consoantes. Olha só, pessoal, ó, os fenícios foram responsáveis por espalhar o uso de seu alfabeto por todo o mundo mediterrâneo. Comerciantes fenícios levaram o seu sistema de escrita ao longo das rotas comerciais do Mar Egeu, chegando a Creta e a Grécia, certo? Ó, os gregos adotaram a maior parte das letras, certo? Então, os gregos, eles adotaram a maior parte das letras, alterando, olha só, alterando, no entanto, algumas delas para as vogais, certo? Eles pegaram e fizeram a adaptação, certo? Ó, alterando, no entanto, algumas delas para as vogais, dando origem ao primeiro alfabeto real, certo? Dando origem ao primeiro alfabeto real, certo? Então eles pegaram sim o alfabeto dos fenícios, certo? Um alfabeto formado apenas por consoantes, certo? Quem colocou as vogais foram os gregos, ok? Olha só, pessoal, este aqui é o alfabeto fenício, para você que não conhece, certo? Alfabeto fenício. Perceba que este alfabeto é muito semelhante ao alfabeto palebraico, ó, tá vendo? Daí vai representando as letras, ó. Ó, Het, Zain, né? Al, lá, ó, Re, Dalet, certo? Gimel, Bet, Aleph, certo? Samek, Nun, Men, e vai indo, ó, tá vendo? Este aqui é o alfabeto fenício, certo? Alfabeto que influenciou o palebraico e o alfabeto grego, ok?